Estamos de volta com o Estúdio Alesp, mais informações aqui do Parlamento Paulista, agora meio-dia e 58 minutos, Mariana Fante. Bem, está na hora da gente saber o que os parlamentares paulistas estão postando aqui nas redes sociais, principalmente no Twitter. A gente começa com o tweet do presidente da Alesp, Carlão Pinhatari, que falou sobre o falecimento do ex-vice-prefeito de Votuporanga. Abre aspas, recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-vice-prefeito de Votuporanga, Dorival Fernandes, mais conhecido como Veronese. Seu trabalho contribuiu muito para o desenvolvimento do município. Meus sentimentos aos amigos e familiares. #luto. O deputado Caio França também fez uma publicação sobre um abaixo-assinado que entregou aí ao governador Tarcísio de Freitas, que já tem mais de 40 mil assinaturas, notas de apoio e reforçando os argumentos ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. Obrigado a todos que acreditaram. Vai ter cannabis medicinal no SUS. Sanciona PL 1180. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, também fez uma postagem, abre aspas, Covid-19. A OMS decide manter o nível máximo de alerta. A organização decidiu por manter o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19 exatamente 3 anos após ter declarado a doença como urgência de saúde pública internacional. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada como um problema fundamental para a gente se preocupar, né? E o principal desafio aqui do estado de São Paulo. A segurança ganhou uma enorme visibilidade, nunca esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral, né? Segurança pública é importante para a população. Os maiores desafios do governo é manter o equilíbrio entre algumas conquistas que aqui o estado de São Paulo possui, né? Entre eles está os desafios de manter os salários acima, né, daquilo que é pago, né, os salários defasados em relação a outros estados da federação e também problemas expressivos na saúde mental dos policiais, o enfrentamento ao crime organizado e a redução de diferentes tipos de violência, como, por exemplo, violência contra a mulher e grupos vulneráveis. Mariana Fante. Esse é um tema fundamental sempre da gente debater aqui no Estúdio Alesp. E além desses problemas relacionados com o aumento de taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança e, sobretudo, claro, né, nos grandes centros, a gente que mora aqui na capital paulista, vemos muito isso, a degradação dos espaços públicos, superpopulação nos presídios, enfim, todos os problemas que são relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros que representam desafios para a segurança pública no estado de São Paulo. E é justamente para falar sobre esse assunto que nós recebemos agora aqui no Estúdio Alesp o presidente da Associação de Delegados, Gustavo Mesquita Bueno, e o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Jean. Ótima tarde, sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar, por favor, conversando com o senhor. Nós vínhamos batendo um papo aqui antes, agora no intervalo. O senhor vinha me falando que existem alguns projetos voltados para esses policiais, especificamente para os policiais civis, pensando na sanidade, né? Ou seja, nesse bem-estar, na saúde, não só física, mas principalmente psicológica desses policiais. O quão importantes são esses projetos hoje? Esse é um projeto interna corporis, né? Nós vamos dividir o problema da segurança pública em interna corporis e o que acontece de fato na rua com a investigação. Interna corporis nós estamos muito focados para cuidar do policial, da saúde mental do policial, da valorização salarial do policial, para que ele possa ter um bem-estar para trabalhar e desenvolver a atividade dele de uma forma tranquila, de uma forma coesa e trazer assim mais benefícios para a população. Nós queremos inseri-lo mais na sociedade com benefícios. A Academia de Polícia já está com projetos esse ano para o acompanhamento psicológico do policial, tanto do policial quanto do cidadão, levando para, por exemplo, um trabalho que nós já temos no DENARC, que é levar psicólogos, policiais para explicar os malefícios das drogas nas escolas. Nós iremos também levar para as escolas o problema da violência doméstica, do feminicídio, e isso também será tratado internamente para o policial. Psicólogos à disposição, telemedicina também, para que o policial possa ser atendido ali num momento aí de uma doença não tão grave, mas uma emergência, ele possa ser atendido por médicos, tanto da Academia de Polícia, quanto do nosso Departamento de Administração e Planejamento, que também tem uma divisão de medicina. Referente à remuneração, é uma bandeira do nosso governo, do secretário Derrite,
do nosso subsecretário, secretário adjunto, Dr. Nico, para que a gente possa recompor esses salários aí que foram perdidos, né? Essa desagem dos últimos anos. Aqui na Assembleia nós já tivemos aí o aumento do teto, que isso foi muito importante, porque o salário do policial estava muito achatado. Então isso melhora desde a base até aquele policial mais antigo que estava com o salário desado. Então são diversas medidas aí sendo tomadas na nova extração, até mesmo para os casos trágicos que a gente chama de policiais que morrem em serviço. A gente tem uma indenização aí de R$200.000. O secretário acenou positivamente, já está conversando com o governador e com a casa aqui também para aumentar essa indenização, né, que, como forma de justiça para aquele policial que toma em serviço. Arthur, sobre o salário, né, que você comentou que vem sendo discutido aí não só com o governador, mas secretário de Segurança, vocês pensam, a categoria pensa no incremento aproximadamente quantos por cento? Não, nós não temos especificamente a porcentagem, porém nós já montamos um grupo de trabalho que foi para o Diário Oficial semana passada, para que haja um estudo para a gente termos aí uma salário que seja compatível com a atividade, a complexidade do serviço que o policial pratica e também tenha paridade de cutados, que por muito tempo nós fomos o último salário da federação. E nós temos um orçamento que é o maior do Brasil. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente falar então do que a Mari trouxe aqui, que é as complexidades, né, da degradação do centro, principalmente da cidade de São Paulo, mas de outros centros urbanos também ao longo do estado de São Paulo, né, de grandes cidades. A gente tem discutido a questão da Cracolândia, qual o papel da Polícia Civil nessa questão de investigação, de combate ao crime organizado. Queria passar a palavra então para o Gustavo Mesquita conosco também. Boa tarde. Bom, o problema da Cracolândia se tornou um problema crônico, que não é um problema da cidade de São Paulo, é um problema do estado de São Paulo, é um problema que envergonha o Brasil. É um problema que precisa ser resolvido. É complexo, não é, mas é um problema que precisa ser encarado de frente de uma vez por todas. E seja quem for o governante que decida encarar o problema, vai ter que encarar também o ônus dos riscos que ele traz. Que é importante a gente enfrentar o problema e trazer soluções, não ter mais receio e parar com essa política de empurrar o problema para frente, empurrar com a barriga, jogar a sujeira para debaixo disso. A gente tem que resolver. O governador Tarcísio, recentemente, anunciou um plano bastante ousado de enfrentamento ao problema, que traz justamente um conjunto de ações interdisciplinares. É importante. Esse é um problema que não é só um problema de segurança pública, também um problema de segurança pública, mas é um problema também de habitação, de saúde, de educação, de turismo. E somente com um conjunto de soluções integradas é que a gente vai enfrentar. O governador Tarcísio trouxe um programa usado, inclusive bastante humano também, olhando cada usuário numa situação específica, individual. E a Polícia Civil tem um papel tal no enfrentamento desse problema, que é a investigação criminal. Porque o que a gente tem que ter em mente, a grande maioria das pessoas que estão ali, os usuários, são vítimas dessa mazela, dessa tragédia humana. E de outro lado, tem uma série de pessoas que estão lucrando com esse tipo de tragédia. Então, a Polícia Civil investigar, identificar essas pessoas que estão lucrando com a tragédia humana e colocá-las na cadeia. Gustavo, aproveitando que você citou a expectativa, ou citou até essas novas políticas, né, do novo mandato do governo Tarcísio de Freitas, qual é a expectativa agora do setor, categoria especificamente para esse mandato do secretário de Segurança Derrite, super alinhado, né, principalmente com essas forças de segurança? Bom, o governador Tarcísio, assim como o nosso secretário Derrite, representam para nós uma grande esperança, para todos nós. Durante os últimos 30 anos, nós policiais civis, policiais militares, as forças policiais em geral, fomos submetidos a uma degradação, a uma desvalorização que não é salarial, é uma desvalorização do ser humano policial, parte de uma espécie de política pública que não enxergava o policial como um ser humano dotado de necessidades, aspirações, anseios e fragilidades. E com esse governo nós temos uma bandeira muito clara de passar a enxergar de fato o policial como um ser humano.
E dessa maneira, o policial precisa ser valorizado não só salarialmente, para que ele consiga fornecer uma condição digna para os seus familiares, para a sua família ter uma condição digna de vida, compatível com a natureza das responsabilidades, do seu risco, e também um plano de carreira adequada que dê a ele motivação, com mobilidade, para ele poder ascender na carreira, motivado por critérios objetivos, meritocráticos. A questão da jornada de trabalho é fundamental a gente rever. Hoje nós temos policiais aí, por exemplo, no interior do estado, infelizmente ainda submetidos a uma jornada de trabalho de sobreaviso ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso leva o policial a uma estafa mental, um estado de desmotivação, muitas vezes a situação limite do inclusive praticar o suicídio. O índice de suicídio na Polícia Civil endêmico. Nos últimos 5 anos, o número de suicídios de policiais civis foi 3 vezes maior do que policiais tombados de serviço. Isso tudo precisa ser analisado, né? Durante esses últimos 30 anos do governo PSDB, nós policiais sempre ouvimos que nós precisávamos dar, nós precisávamos fazer pela sociedade para depois poder ter a contrapartida, para dividir. Pois bem, nos últimos 30 anos, nós policiais entregamos nosso sangue, suor e lágrimas e não tivemos partida nenhuma. É hora da gente receber de volta o nosso reconhecimento. Por sim, eu tenho certeza que nós policiais conseguiremos prestar um serviço melhor para a sociedade e cumprir aquilo que é a nossa missão, que é proteger o cidadão cumpridor das leis, grande maioria da população paulista, e enfrentar o... Eu ia trazer um panorama aqui, pedir para vocês um panorama sobre as principais dificuldades dessa jornada, né? Mas vocês trouxeram aqui com bastante clareza e que dá para sentir a expectativa com esse novo governo, com ideias recicladas e que trazem, né, essa esperança, como vocês colocaram aqui. Queria passar então para o que dá para esperar dessa nova jornada do ponto de vista da condição de mais policiais, o que já está sendo discutido, porque conhece os principais problemas, né, das polícias, vou mencionar aqui alguns, mas acho que o efetivo também é um problema que acende também na preocupação da população ter mais ao civil, porque tem aquela questão, né, de muitas vezes chega a ocorrência na delegacia, se simula ali. Como é que tem sido isso ao longo dos últimos anos e qual é a expectativa para os próximos anos, então, da contratação, para a valorização daqueles que estão hoje, né, em atividade? Tem sido isso, essas discussões já com o novo governo? Como eu disse anteriormente, nós já estamos trabalhando aí na recomposição salarial com esse grupo de trabalho que foi publicado na última semana. Nós trataremos aí, eventualmente, outro subsalário mesmo, mas uma forma de equalizar essa remuneração tão defasada aí pelos últimos anos. Um grande problema que enfrentamos é a maior defasagem de policial dos últimos anos. Então nós temos, somente na Polícia Civil, em torno de 14 a 15 mil quadros vagos que estamos trabalhando já para estamos com um concurso em andamento, já para aproximadamente 300 policiais de todas as carreiras, seja de delegado, médico legista, perito, investigador, escrivão, que irão em junho para a Academia de Polícia já, e mais 2 concursos também autorizados com a mesma quantidade. Porém, temos o problema da aposentadoria também, em torno de 1.000 aposentados os anos. Então a gente tem que equalizar e trabalhar bem de novos concursos para que a gente possa, aí num intervalo de 5, 6 anos, conseguir recompor esses, para que a gente possa dar o atendimento que a sociedade merece, com pessoas qualificadas, também que recebam um salário justo, uma remuneração justa, sejam inseridas na sociedade, sejam reconhecidas, tenham um tratamento bacana aí para que eles façam com louvor o trabalho. E paralelo a isso, a gente está tentando aí suprir essa deficiência de pessoal com ferramenta, tecnologia aí que vem sendo implementadas nos últimos anos. Com esse governo, nós estamos ainda já com diversos projetos aí concretizados para que a gente possa utilizar esse tipo de investigação. Perfeito. Mariana? Você citou agora, né, algumas tecnologias novas, né, que estão sendo implementadas, claro, sempre aliadas desse trabalho investigativo da Civil. Gostaria que você citasse, já fazendo gancho, inclusive, com o número de homicídio que cresceu exponencialmente aí em 2022 no Estado. Gostaria
gostaria que você falasse para a gente, explicasse um pouco, né, do que vai ser feito agora a partir de 2023 para reduzir, para retroagir esses números e se de repente essas novas tecnologias vêm como aliadas também, inclusive nesse processo, para ajudar o trabalho dos policiais civis. Não tenho dúvida nem que essas tecnologias vão auxiliar bastante, vão continuar auxiliando, na verdade. Nós tivemos implementadas algumas ferramentas já nesse ano, nos últimos anos, mas agora, por exemplo, agora em janeiro, o governador assinou o convênio novamente com uma ferramenta chamada Cortex, que é muito importante, que ela abrange todo um banco de dados aí de diversas outras ferramentas, como Detecta, como o projeto Radar, Fotocrim, Infocrim, enfim, ela compila tudo. Então a ferramenta nos traz a possibilidade aí de ter acesso a um banco de dados muito maior. E referente aos homicídios, que também utiliza esse tipo de tecnologia na investigação, nós tivemos de fato um aumento de 2.900 homicídios no ano passado, que vem sendo tratado com muita responsabilidade. Na gestão agora a gente implementou não só na parte na investigação de homicídios, mas como em toda a investigação em si, atendimento primordial das primeiras horas do crime. Já tivemos alguns ótimos resultados esse ano. Na semana mesmo passada, nós tivemos aí o esclarecimento de um crime grave de um senhor italiano que foi queimado dentro do veículo e foi resolvido em primeiras 24 horas. Por quê? As equipes estão saindo a campo, estão levando ferramentas que a gente tem adquirido, estão utilizando a investigação, o conhecimento, o tirocínio. E nesse primeiro momento, após crime, é muito importante essas equipes estarem empenhadas. E já, como eu disse, tivemos bons resultados. Perfeito. Bom, aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve recentemente, no ano passado, ou melhor, a sanção, né, da atividade ligada para policiais civis. Eu queria ouvir vocês em relação a esse ponto, que é um aspecto importante da segurança pública, né? Como eu disse lá no começo, é quando o cidadão consegue ter enxergar de fato o agente público agindo, né? A gente fala casos de violência contra a mulher, casos de violência doméstica em geral que cresceram muito em pandemia. Como a atividade delegada, Gustavo, auxilia, né? Tem sido feita nos últimos anos, o que dá para a gente esperar nesse próximo ano de 2023 também? A autorização para o policial civil realizar a atividade delegada é uma autorização bem-vinda. Agora, o que é importante a gente deixar muito claro como premissa. Primeiro, ser uma opção para o policial. E segundo, isso não pode ser utilizado para mascarar o problema da má remuneração, da desvalorização do policial. Senão acaba sendo uma solução paliativa. Mascara o problema, o policial trabalha 2, 3 vezes mais, uma jornada de trabalho que já é exaustiva passa a ser ainda mais. Infelizmente, acaba repercutindo muitas vezes até na eficiência do próprio serviço prestado, aquele policial está nesse estado de estafa física, mental, não vai conseguir prestar o mesmo serviço. Então isso é importante. O que o policial precisa é de valorização salarial. Policial civil, policial militar, todas as forças policiais precisam e merecem receber uma remuneração adequada, justa e digna, compatível com as suas atribuições e responsabilidades. Infelizmente, não é o que nós tínhamos nos últimos 30 anos, esse problema vem se degradando, né? Gerou aí esse déficit de mais de 14 mil policiais civis, no caso da polícia representa quase 1/3 do nosso efetivo previsto pela Lei Complementar 1152, e esse problema do déficit está intimamente ligado à questão da desvalorização, porque é natural do ser. Ele ingressa na carreira, ele continua estudando e ele vai buscar postos mais atrativos em outros estados, em outras instituições, né? Então o Estado de São Paulo hoje gasta com a seleção, com a formação de bons profissionais que depois, infelizmente, entregamos de mão beijada para outros estados. Então a gente só vai aqui também repor o problema do déficit, né? Gradualmente, tendo concursos mais frequentes, mais sérios, mas de outro lado, com a devida valorização. Porque senão vai ser como a gente tentar encher uma piscina sem tapar os buracos, né? A porta de saída vai ser sempre mais atrativa do que a porta de entrada. Então a gente precisa valorizar, remunerar adequadamente os nossos policiais para que a gente consiga atrair e reter os bons profissionais, os bons talentos dentro das instituições policiais para benefício da população. E já tem previsão de novos concursos?
Acredito que o doutor Arthur é a pessoa mais... Como eu disse, nós estamos com um concurso em andamento já para ir para a fase oral, os policiais entrando agora em junho, e mais 2 concursos autorizados. Já estamos trabalhando para ir colocar na fila aí a autorização de mais concursos, né? Nós estamos com 7.000 vagas aproximadamente, sendo 3.500 já em andamento e mais 3.500 autorizadas para até o término desse ano a gente já dá início nos concursos. E vamos brigar aí. O governo está vendo isso com muito bons olhos para que autorize novos concursos de recompor esses quadros. Doutor, são 7.000 vagas abertas, mas a gente está falando de um déficit mais ou menos de quantas? 14.000. Aproximadamente 14.000. Por isso que a gente vai precisar desse período de 4 a 5 anos para tentar recompor isso. Porque além dos que saem naturalmente para outras carreiras, nós também temos as aposentadorias. São cerca de 1.000 aposentadorias por ano. Então a gente tem que controlar as duas pontas aí para a gente conseguir chegar e equalizar aí daqui um tempo razoável. E tem os fatores, né, Mari, da questão do suicídio dos policiais, da desvalorização que também acomete na retirada, né, desses homens que acabam precisando se ausentar do serviço. Se ausentar por afastamento médico ou problemas semelhantes com esse. Então, todos esses problemas aí são contabilizados aí como cargos vagos, vamos dizer assim. São policiais que não estão na ponta, podendo trabalhar naquele momento. Tanto os que não ingressaram, os cargos que estão em aberto, quanto os que estão na carreira, mas dependem aí de um auxílio médico, de um afastamento e não podem cumprir suas atividades. Perfeito. Bom, a gente está, então, falando sobre segurança pública aqui do Estúdio Alesp. Quero já agradecer, então, Gustavo Mesquita Bueno, presidente da Associação de Delegados, e Arthur Dian, delegado-geral de Polícia Civil aqui de São Paulo, falando sobre a valorização da categoria, então, da Polícia Civil, importante para a investigação, né, combater o crime organizado e também atuar junto da polícia, das outras polícias, né, Polícia Civil, junto da Polícia Militar, também da Polícia Judiciária, a Polícia Penal, né, que recentemente também teve esse tema aqui também dentro do Parlamento Paulista, para garantir a segurança pública. Então, nessa jornada recente, né, para o Estado de São Paulo, com ideias desse novo governo, né, coloca a segurança pública, então, com uma questão que está em pauta, como a gente colocou aqui. Então, quero agradecer aos senhores pela presença aqui no Estúdio Alesp. E agora a gente segue, então, com mais informações aqui do Parlamento Paulista. Mariana Fante. Nós viramos a página porque agora chegou o momento de ver o que o Departamento de Comunicação, mais uma vez aqui da Alesp, tem criado para você ficar por dentro do que aqui na Assembleia. Dá uma olhada. Memória Alesp de hoje traz um desafio. O acervo histórico separou algumas fotografias antigas que fazem parte do seu conjunto documental. Você reconhece a pessoa dessa foto? Essa foto faz parte do livro chamado Assentamentos, um livro com a ficha de deputados paulistas desde 1947. A foto é da ficha com informações legislativas de Ulisses Guimarães, que tomou posse como deputado estadual em 1947, bem antes de ficar conhecido como Senhor Diretas, por ter atuado ativamente contra a ditadura militar. Esse outro registro foi feito pelos fotógrafos da casa em 1956, quando Ulisses Guimarães veio à Alesp em uma visita como presidente da Câmara dos Deputados. Aqui, ele já não era mais deputado estadual, e sim deputado federal. Esses e outros registros você pode conferir no nosso acervo histórico no nosso site. Agora, 1h22, a gente faz mais um intervalo aqui no Estúdio Alesp. Mariana Fante. Rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. E já te lembro, hein, no próximo bloco tem mais entrevista, então anota o WhatsApp aí, é o 11 950 54 38 07. Manda sua pergunta e participe do Estúdio Alesp.